Sejam bem-vindos. Quem tem a Bíblia, abra em Abacuque, capítulo 2, o verso de número 3. Abacuque 2, o verso é o 3. Daqui a pouco nós vamos orar pela família, vamos apresentar a Deus os nossos familiares, mas é o momento de refletirmos na palavra. O Senhor tem nos dado a direção. Eu pedi a Deus uma palavra, uma orientação bíblica, para que hoje o Senhor possa nos ajudar, até mesmo pessoalmente e familiar, né? De forma que possa também alcançar a nossa família também. Em oração nós estaremos daqui a pouco levantando o clamor. Encontraram Abacuque 2, o verso de número 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Agora a frase, se tardar, faça o que, igreja? Espera-o, porque certamente virá e não tardará. Vamos repetir novamente? Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Amém. Nós vamos falar um pouquinho aqui, irmãos, sobre a espera. Para a gente interagir, olha para a pessoa que está perto, pergunta para ela, você sabe esperar? Vira para outra pessoa, né? Diga para ela, você sabe esperar? Ou você é daquela pessoa, irmãos, que não aguenta? Tem gente que ela é reprovada, né, na área aí de espera. Dificilmente ela consegue esperar. E aí nos atributos, né, da vida, veja que não é só uma outra coisa. Tem gente que tudo ela tem dificuldade de esperar. Ela não tem, né, a condição, tem que ser tudo, irmãos, de forma acelerada, de forma, né, onde ela deixa ser levada, perde o domínio próprio e acaba se complicando. Eu vejo que o profeta Abacuque ele está dizendo assim: Deus, ele no seu tempo, a gente que acha que está atrasado, a gente que acha que, né, olha, por que não aconteceu? Porque, irmãos, é no tempo de Deus. Lembra de Eclesiastes 3? O tempo de Deus é diferente do nosso. Então o profeta está falando assim, se para mim, para você, estiver parecendo que está tardando, né, irmãos, espera, né? Olha, é momento de até mesmo permitir que o Espírito Santo, ele trate na vida de cada um, na condição de esperar. Porque muitas pessoas, eu acredito, irmãos, que muita gente já perdeu tantas bênçãos por não saber esperar. Por então tomar decisões precipitadas, erradas, decisões de cabeça quente, decisões de que ela então, de uma pressão, né, leva ela a fazer coisas que, se ela soubesse esperar, seria diferente. Amém, igreja? Eu creio que essa é uma direção que o Senhor nos dá, e permita que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Nós vamos aqui meditar e vamos aprofundar um pouquinho mais, só que eu quero fazer uma oração com você sobre essa palavra. Amém? Sentado mesmo, quem tem a Bíblia, coloca a mão sobre a Bíblia, e você vai orar neste momento. Senhor, eu creio, Pai, que essa é a resposta, essa é a direção, essa é a palavra, meu Deus, que então o Senhor também está nos entregando no dia de hoje. Senhor Deus, assim como eu pedi ao Senhor, meu Pai, no decorrer do dia, logo pela manhã, meu Deus, sobre uma pregação, uma palavra para liberar a igreja, e o Senhor então, meu Pai, coloque em meu coração que o profeta Abacuque disse: se tardar, espere-o, porque certamente não vai tardar. Deus não erra o seu tempo. Na hora certa as coisas acontecem. No tempo de Deus o milagre chega, a vitória chega, aquilo que é para acontecer vai acontecer. Mas, Senhor, então, Pai, trabalhe em nosso coração, na nossa vida, pois muitos, meu Deus, têm dificuldade em não conseguir esperar o tempo certo. Por isso estão agindo de forma precipitada e têm errado, meu Deus, nas escolhas, nas decisões, naquilo que deve ser feito por falta do requisito esperar. Meu Deus, que através dessa ministração o Espírito Santo possa tratar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, primeiro aqui eu quero mostrar, quem gosta de marcar, marca aí, eu vou mostrar diante da ciência, né, 5 estratégias para desenvolver a paciência. Claro que depois eu vou mostrar o espiritual. Eu achei muito interessante essa reflexão,
Essa semana mesmo teve uma irmã que falou assim: pastor, uma pergunta que ela fez, né? O que eu tomo, o que eu faço para ter paciência? Eu fiquei refletindo, tem paciência assim, como pensa, né? Aí eu falei, olha só, né? A gente tem sim, né, irmãos, algumas atitudes, humanamente falando, né? Com a ajuda divina, para então ter paciência. E olha só, igreja, a primeira estratégia aqui, a ciência, humanamente falando, para ajudar aquelas pessoas que não sabem esperar, porque olha só, igreja, não sei se é o seu caso, mas muitas pessoas, por não saber esperar, a pessoa ela leva, né, vamos dizer assim, ela é levada pelo lado de impulsividade, né? Ela é levada pelo lado aonde que do nada ela fala o que não queria falar, ela toma decisões que não queriam tomar, ela é levada a vários fatores que dificulta a vida dela por não ter paciência, por não saber esperar a hora certa, né? E olha só, a primeira estratégia que nós temos aqui, irmãos, diga comigo assim: exercícios de respiração. Amém? Você quer, irmãos, saber esperar? Faça exercício de respiração. O que isso vai contribuir, irmãos? Vai ajudar a reduzir a tensão. Isso vai controlar, para quem tem ansiedade, né? Vai controlar até a ansiedade, né? Você está, irmãos, preocupado com algo, você está, né, querendo que algo seja resolvido imediatamente, mas você sabe que naquele momento não vai acontecer. Então, procure fazer exercício de respiração. Respire, né? Puxa bem fundo o fôlego e respira, isso vai te ajudar. Pode fazer o teste, que é comprovado diante da ciência, que o exercício de respiração vai, irmãos, trazer uma tranquilidade para aquele momento, para a sua vida. Amém, igreja? Segunda coisa, olha só, diminuir o ritmo. Isso aqui é válido lembrar, irmãos, você vê que a sociedade, a gente no dia a dia, a gente vive de forma acelerada, é assim ou não é? Tudo correndo. Tem gente que vai trabalhar, irmãos, logo pela manhã, naquela correria. Aí, na hora do almoço, às vezes ela tem um tempo ali para almoçar e nem para almoçar. É tão acelerado que, não sei, aqui eu já contei para vocês, lá em Cuiabá eu vi gente almoçando dentro do carro, porque não tem tempo para parar ali para almoçar, e a aceleração, né, irmãos, faz com que as pessoas, elas ficam agitadas, elas ficam ali, né, sem aquela condição de ter a hora certa para a sua vida. Então, diminui o ritmo, né? Tem momento que tem que parar, tem momento, irmãos, que tem que observar o ambiente ao redor. Isso vai te ajudar, né, até mesmo a sua saúde. Será que você não está vivendo de forma acelerada? Tudo é rápido, tudo é rápido. Não estou dizendo que você tem que viver parando, quase parando, né? Não, mas desacelera. Tem coisas que a gente, irmãos, a gente está naquela aceleração desnecessária. Então é algo que também eu vejo, e também é comprovado pela ciência, que diminuir o ritmo, respirar, ficar mais, né, mais ali observando o ambiente, isso vai te ajudar a saber, a aprender, né, a esperar. Amém, igreja? Terceiro, foco no presente. Não sei se você já viu, mas tem gente que vive, irmãos, preocupado com amanhã. Tem gente que está aqui agora, mas ela está já preocupada no boleto que tem que pagar amanhã que tem que ir para a escola, amanhã que tem que tomar uma decisão, amanhã que tem que comprar, vender, amanhã que tem que viajar. Mas a Bíblia, Jesus fala que o amanhã não nos pertence. Há uma declaração, irmãos, que eu já até preguei aqui. Jesus fala assim: por que você está carregando um fardo, né, de amanhã, que não era para estar carregando? Um peso desnecessário, né? Então foca para o hoje, foca para o presente. Ao invés de se preocupar, né, com o futuro, concentra essa força, irmãos, no que está acontecendo agora, em sua volta. Amém, igreja? Isso também vai te ajudar. Quarto, diga comigo, empatia. Sabe o que é empatia, né, irmãos? Colocar-se no lugar do outro. Como assim? É você poder então entender, né, irmãos, que tem gente que não sabe esperar. Então você vai ter empatia, você vai se colocar no lugar do outro. Mas e se fosse eu? E se fosse eu? Entende, irmãos, essa colocação? Porque às vezes a gente quer cobrar tanto de alguém, mas a gente não tem empatia. A gente não coloca no lugar daquela pessoa, né? E a empatia também vai ajudar você, irmãos, né, a entender as razões da espera.
Quinto, distinguir entre esperar e disponível. Você sabe a diferença de saber esperar e estar indisponível? Olha só, esperar é algo que você, irmãos, pode aguardar e que, mesmo esperando, aquilo vai acontecer. Agora, tem gente que ela está esperando algo que está indisponível, algo que, irmãos, no momento não vai acontecer. E aí a pessoa, ela confunde, ela ainda não discerniu. É hora de esperar ou é hora de entender que isso está indisponível? Entende agora, igreja, a separação aqui? Eu tenho que saber, diante do que eu estou passando, do que eu estou vivendo, eu vou esperar e eu vou me conformar entendendo que aquilo está indisponível, porque senão vai ter gente esperando, irmãos, algo que está indisponível, e depois ela vai se frustrar, ela vai ficar triste. Mas por que não deu certo? Porque era indisponível, não tinha como dar certo, não tinha como acontecer, porque é algo indisponível. Então há uma diferença entre esperar e indisponível. Tem que saber diferenciar o que é esperar e o que é algo que então não vai acontecer. Algo que, irmãos, não adianta. A pessoa pode insistir, ela pode tentar, mas por estar indisponível não vai acontecer. Amém, igreja? Então tá aqui essas 5 estratégias que ajudam a pessoa ela controlar a paciência, saber esperar, que é exercícios de respiração, diminuir o ritmo, o foco no momento presente, empatia e distinguir, que é entender o que é esperar e o que é estar indisponível. Agora vamos para a Bíblia, irmãos? Eu achei muito interessante e tem sentido mesmo essa colocação aí. Salmo 40, verso de número 1. É bem conhecido essa declaração. Eu vejo como uma ordenância da parte de Deus para nós, o que o Senhor, Ele quer de mim e de você. Vamos ler em voz alta, igreja? Salmos 40, o verso de número 1. Quem está escrito aí na sua Bíblia? Vamos ler juntos? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém. Eu digo para você, irmãos, que desse versículo então, juntamente com o Abacuque 2, o Senhor nos traz essa mensagem como resposta. Veja que o salmista está dizendo assim: espere com paciência no Senhor e Ele vai te responder. Ele vai inclinar os seus ouvidos para te ouvir. Em outras palavras, é só esperar que a sua resposta vai chegar. É só você aguardar no tempo de Deus, você fazendo o que deve ser feito. Irmãos, olha, Deus vai te abençoar. Amém, igreja? Então diga para a pessoa que está ao seu lado, é claro que é só para a gente interagir, Diga assim, saiba esperar. Diga, tenha paciência. Irmãos, saber esperar e ter paciência também não é cruzar o braço e deixar acontecer, está na mão de Deus, Deus sabe do que eu preciso, então Ele vai resolver para mim. Não é bem assim. Olha só o que a Bíblia está nos mostrando: esperei com paciência no Senhor. Eu estou buscando, eu estou orando, eu estou fazendo a minha parte, colocando o Senhor na frente de tudo, e aí Ele vai então inclinar os seus ouvidos para mim, vai me ouvir o meu clamor, trazendo a resposta. Amém, igreja? Então, olha só, não sei se você já passou por isso, mas quantas pessoas oram, elas fazem na oração, eu também faço isso, a gente faz aí perguntas para Deus. Você faz pergunta para Deus na sua oração? Então muitas vezes nós oramos, nós perguntamos para Deus o que fazer, como fazer, qual decisão tomar, o que Ele vai nos orientar, qual caminho nós vamos seguir, se é para cá, se é para lá, se é para ficar parado. A gente faz pergunta para Deus nas orações, abrimos o nosso coração para Deus, mas muitas pessoas, por não ter paciência de esperar uma resposta, uma direção, o que ela faz? Ela sai atropelando tudo. Ela sai agindo, irmãos, do seu jeito, ela sai então fazendo da sua forma, não, da minha maneira, já tinha que fazer alguma coisa, vou fazer, e acaba então atropelando tudo. Olha o que o salmista está nos mostrando: espere, aguarde em Deus, a sua resposta vai chegar. Deus, Ele inclinou o seu ouvido para te ouvir.
Amém, igreja? Só umas referências aqui, eu estava fazendo a leitura agora à tarde, Gênesis 19, 26. Para quem está marcando aí, eu vou dar pelo menos 3 exemplos aqui de pessoas que não souberam esperar. Eu acredito que você conhece essa história aqui. A mulher de quem? A mulher de Ló, que não soube o que, igreja? Esperar. E por não saber esperar, o que ela fez? Olhou para trás. Ao olhar para trás, o que aconteceu com ela? Se transformou, né, ali numa estátua de sal. Veja, irmãos, não era para olhar para trás, não era para eles estarem com o coração lá atrás. Passou, o Senhor falou: para frente, vamos seguir, vida que segue. Aí a mulher, por não saber esperar, ela olha para trás, desobedecendo claramente uma lei divina, né? E ali, irmãos, olha a consequência: virou uma estátua de sal. Então a primeira referência é essa, né? A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida, né, numa estátua de sal. O que a gente está vendo aqui? Ela não aguentou esperar, ela olhou para trás e ficou ali, irmãos, como uma estátua de sal. Olha só, o que a gente pode entender, irmãos? Ela ficou ali paralisada, por não saber esperar o tempo certo. Veja que algumas decisões ou atitudes nossas, o que faz? Nos paralisa, nos faz ficar como estátua, né? Veja que o que aconteceu com ela é o que acontece com muitas pessoas também nos dias de hoje. É claro que não vai ficar como estátua, né, de sal, mas a vida fica estagnada, fica paralisada. A pessoa, ela tem tudo para fazer, para ir, para, né, acontecer, para realizar, não vai. Ela está ali paralisada, como estátua, parada, né? E não vai. Então é um alerta para nós, né? Se não souber esperar, a minha vida vai bloquear, vai ficar parada. Segundo exemplo, Êxodo 32, o verso 1 e 2. Lembra dessa história aqui, igreja? Moisés sobe para orar no monte, e a Bíblia fala que ele fica um tempo ali, um tempo orando. Aí o povo lá embaixo que tinha ficado: cadê Moisés? Moisés não volta, o Moisés está demorando, cadê o líder? Cadê? O povo, irmãos, não esperou Moisés descer do monte. E por não esperar Moisés descer do monte, o que a Bíblia diz aí, igreja? Levantaram um bezerro de ouro para adorar. Veja só, isso aqui tem coisas, irmãos, espirituais que a gente tem que tomar muito cuidado, senão a gente vai estar envolvido na mesma linhagem aqui. Se eu não souber esperar, irmãos, eu vou perder, irmãos, né, a direção vinha de Moisés. Você vê que Deus falava com Moisés para Moisés transmitir o recado de Deus para o povo, mas por eles não esperarem, o que aconteceu? Primeiro, ficou sem a direção. Depois, veja que agora eles estão adorando um bezerro de ouro. Tá aí, verso 1 e 2, né? Vamos ler. Gênesis 32. Mas, vendo o povo que Moisés tardava, né, em descer do monte, ajuntou-se o povo Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e vossas filhas e trazei. Aí você vê a história depois. O que aconteceu, igreja? Por não saber esperar, levantaram um bezerro de ouro. Idolatria, né? Adoração a um Deus falso, a um Deus morto, né? Então nós também temos que abrir os nossos olhos para não correr esse risco. Terceiro exemplo está em Lucas 15, a partir do verso 11 ao 13. Terceira lição é o filho pródigo. O filho pródigo não quis esperar o tempo certo de receber o que, igreja? A herança do pai. Por não esperar a hora certa, o momento certo, ele precipitou, ele tomou decisões erradas, né? E aí você lembra da história. Vamos ler só do 11 ao 13. Um certo homem tinha 2 filhos. Aí o 12, o mais novo, né, disse: pai, dai-me a parte da fazenda, a herança que me pertence. 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente.
Olha aí, igreja. Ele soube esperar? Não. Então o filho pródigo não soube esperar, não quis esperar o tempo certo. É claro, igreja, que se a gente olhar na Bíblia, vai ter muitos outros exemplos de pessoas que se deram mal por não saber esperar. Eu sei que, como eu creio que muita gente às vezes tem dificuldade em algum ponto de saber esperar, de aguardar, de entender o tempo certo, mas nós temos que entender, irmãos, que a gente não pode viver dessa maneira, né? De forma que a ansiedade agora venha dominar a nossa vida. Agora, eu perdi o domínio próprio, né? Agora eu vou viver no meu tempo, eu faço a minha hora, eu faço do meu jeito, é como eu quero. E aí você vai então sair fora da direção bíblica. E sai fora da direção, veja só, os três aqui se deram mal, né? A mulher de Ló, não só ali, que é o Arão, mas todo o povo, né? Que fez ali o bezerro de ouro, se deram mal também. E também, aqui por último, o filho pródigo, que não quis esperar o tempo certo. É uma grande lição de vida para nós, irmãos. Trabalhe isso em você. Senhor, me dá paciência. Senhor, eu tenho que ter paciência com meu cônjuge, com meu marido, com a minha esposa. Senhor, eu tenho que ter paciência com os filhos. Senhor, me dá paciência lá na escola, lá no trabalho, com os funcionários, com os patrões, gerentes. Senhor, me dá paciência. Dá paciência com a sogra, com o sogro. Senhor, dá paciência com essa pessoa. Tem gente que não tem paciência, irmãos. E olha, como eu sempre falo, Deus, quando dá uma palavra, essa palavra ela vem para nos alinhar, vem para nos corrigir. Só quem não aceita a correção, aí descarta, isso aí não é para mim não, né? Mas eu creio que toda palavra tem um propósito, e o propósito do Senhor é nos alinhar na sua palavra. Amém, igreja? Então nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Lembra do primeiro verso inicial lá de Abacuque 2:3? Se tardar, não é que vai tardar, porque tarda diante do nosso tempo, mas do tempo de Deus é na hora certa, né? Na hora certa as coisas vão acontecer. Mas se tardar, irmãos, olha o que o profeta falou, né? O Senhor falou assim, através do profeta para nós aqui: espera-o, porque certamente virá e não tardará. Deus não tarda, Ele na hora certa, Ele vai converter o filho, vai converter o marido, a esposa, na hora certa a família vai ser salva, na hora certa, irmãos, o milagre vai chegar, na hora certa a bênção de Deus vai alcançar a vida daquele que tem buscado. A Bíblia nos ensina que a bênção do Senhor ela não tarda, né? Ela nos alcança, ela vem até nós, e assim nós temos que se posicionar. Amém, igreja? Outro salmo que eu quero ler com vocês é o 62, verso de número 5. Eu falei de alguns que não esperaram, mas eu quero falar de alguns que também esperaram. Pode marcar aí, exemplo de pessoas que souberam esperar. Mas antes de mostrar esses aí para você, vamos ler aqui Salmo 62, verso 5. Vamos ler em voz alta? Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Olha a palavra esperança aqui, se ajuntando com a espera. Diga comigo, irmãos, esperar, mas crer. O que é o resultado? Quando eu espero e creio, é a mesma coisa. Eu estou esperando, né? E estou crendo que a minha espera no Senhor, irmãos, não vai ser em vão. O que eu quero aqui dizer para você, irmãos, a esperança é a continuação da fé. Tem pessoas que dizem assim, eu tenho fé, aí ela deixa de lado a fé. A esperança, não, me falta esperança, eu não espero nada de bom. Irmão, tem que andar junto. Veja que o verso está falando de esperar e está falando de no Senhor nós encontrarmos aí a esperança. O esperar é aguardar, e o ter esperança, irmãos, que é a fé em ação, que nós não podemos perder. Amém, igreja? Então ter esperança é esperar acreditando. Amém? Principalmente quem está lutando pelo casamento, pelos filhos, pela família, pela salvação. Eu estou esperando crendo, eu estou esperando na fé, eu estou esperando que o poder de Deus alcance lá o fulano, o ciclano, e o milagre aconteça. É isso que o salmista está dizendo: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Você pode dizer isso comigo, igreja? Ter esperança é esperar acreditando. Marca isso, por favor, principalmente marca no coração, né? Mais uma vez, repete comigo: ter esperança
é esperar acreditando. Estou enfatizando aqui, irmãos, para não ficar só na mente, mas para entrar no coração. Está lutando pelo seu casamento? Então, irmãos, espere o tempo de Deus, mas crendo na salvação, no milagre, na mudança, na transformação, seja de caráter, seja de atitude. Eu estou esperando, crendo, vai mudar. A vida desse filho vai ser transformada, ainda que ele agora não quer nada com nada, ainda que agora aquela pessoa está até fora, irmãos, da igreja, não quer nem saber de Deus, não quer saber de oração, mas eu continuo esperando, crendo, eu continuo esperando, confiando em Deus. Amém, igreja? Agora, Gênesis 9:10, vamos do 8 ao 10, né? E falou Deus a Noé e aos seus filhos com ele, dizendo: e eu eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses, de todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca, até todo animal da terra. Aí coloca o 11 também. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pela água do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Aí, continuando lendo, você vai ver, irmãos, que Noé e sua família, eles esperaram o quê? O que você pode entender pela leitura? O que eles esperaram? As águas do dilúvio abaixar. Veja que o dilúvio já tinha acabado, mas eles tiveram que saber esperar as águas abaixar, né? Então, às vezes, olha só, tem gente, irmãos, que às vezes não sabe esperar as águas abaixar, não sabe esperar a tempestade cessar, né? As coisas se alinharem. Mas a arca já está aberta. Tudo bem, você vê que pela história estava aberta, mas tinha condições deles saírem? Não tinha. Tinha que esperar abaixar a água. E foi o que aconteceu. Eles esperaram abaixar a água do dilúvio. Então é algo que a gente precisa entender. Não é porque uma porta está aberta, irmãos, que eu tenho que tomar decisões já imediatamente. Quando eu falo porta aqui, é porque a porta da arca se abriu, né? Tem gente que logo quando uma porta se abre, a pessoa sabe o quê? Correndo imediatamente, desesperada. Agora a porta se abriu. Calma, espera. Deixa Deus direcionar tudo. Amém, igreja? Então diga comigo, não é porque uma porta se abre que eu tenho que tomar decisões correndo, né? Rápido, imediato. Não, calma. Eu vou esperar. Deus abrir essa porta, Ele vai me direcionar. Ele vai me orientar, Ele vai me dar a direção no que eu devo aqui estar fazendo. Amém, igreja? Romanos 4:18. Romanos 4:18. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dita, assim será a tua descendência. Aqui está falando de quem, igreja? Abraão que teve que esperar, irmãos, contra, né? Olha só, veja só que foi dada a ele uma promessa, ele teve que esperar o tempo da promessa. Veja que muitas pessoas, às vezes, elas falam assim: Deus me deu a promessa, a sua palavra, é agora. Aí a pessoa já vai loucamente, né, diante da promessa. Veja que Abraão teve que esperar o tempo da promessa para se cumprir. Então, igreja, o que o Senhor quer nos mostrar aqui é aquela direção que lá em Abacuque ele diz: espera a hora certa, espera o momento certo. O Senhor te deu a palavra, te deu a promessa, então, irmãos, vai orando, vai louvando, vai né, firmando nessa promessa, e aí sem desespero, né, sem estar ansioso, a hora certa, no tempo de Deus, o que Deus promete, Ele cumpre. E aqui a gente vê que foi o cumprimento, mas Abraão teve que esperar a promessa se cumprir, né? Não foi apenas ter a promessa, esperar o tempo da promessa. Outra coisa que eu quero aqui mostrar para vocês, biblicamente, irmãos, aí é um resumo, né? Nos evangelhos, quanto tempo Jesus teve que esperar para começar o seu ministério? 30 anos. Ele morreu com 33, você sabe que foi 3 anos e meio mais ou menos, né? De ministério, ou seja, Jesus teve que
esperar 30 anos para iniciar o seu ministério. Mas veja que, irmãos, desde criança ele estava entre os doutores, né? Estava fazendo ali, aprendendo, estava ali sendo orientado por Deus. Eu vejo que preparado, né? Capacitado ali, claro, ele era o próprio Deus, mas havia assim uma preparação humana que ele estava tendo ali no convívio do dia a dia. Mas mesmo assim, Cristo teve que esperar 30 anos para começar ali o seu ministério. Então, igreja, se a gente olhar para a Bíblia, também vamos encontrar muitas pessoas que triunfaram, venceram, que tiveram grandes conquistas, pois souberam esperar. Eu mostrei aqui pessoas que não souberam esperar e pessoas que esperaram. Agora, igreja, cabe a mim e a você. Quem nós vamos seguir? A orientação de quem? Dessas que não sabem esperar? Ou dessas pessoas que souberam esperar? Senhor, eu sei que é difícil, não é fácil, né? Mas eu quero esperar no Senhor. Eu quero no Senhor ter a resposta, eu quero no Senhor ter a direção para a minha vida, para a minha família, para os meus negócios, para que nada venha fugir, né, do controle de Deus. Amém, igreja? Essa é a nossa oração de hoje. Que o Senhor fale mais ao teu coração. Vamos permitir que o Espírito Santo nos trate sobre a esperança. Amém, igreja? Vamos terminar onde começamos? Abacuque 2:3. Só para tirar a frase lá. A frase de hoje é: se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Fique em pé e diga isso para a pessoa que está perto de você. Diga mais uma vez: se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você da internet. Fique na paz.